Boa noite, Flávia, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Vamos aguardar mais um minutinho para a gente começar. Hoje é dia 9 de 9 de 2024. Vamos iniciando aí nossa aula de número 18. Em um tempo quente e seco. Misericórdia, precisando de chuva, né, pessoal? Boa noite, Fran, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos da sala. Vamos aguardar só mais um minutinho, o pessoal entrar e a gente já vai dar início à nossa aula. Ok, professor. Bom, hoje a gente hoje vai falar um pouco, né, sobre a última atividade que eu passei para vocês na quinta-feira e também a gente vai falar um pouco sobre o tema, né, que foi estudado aí na sexta-feira e sobre a atividade de sexta-feira. Boa noite, Priscila. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Seja bem-vinda. Boa noite, Veronilda. Seja bem-vinda. Bom, na atividade aqui da quinta-feira tem uma pergunta que diz assim: com toda a definição de cargos e salários vistas neste capítulo, elabora a descrição de um cargo existente na empresa e verifique se o salário que entenda como compatível para a descrição feita. Em seguida, discuta com seus colegas. Todos vocês responderam. Permitir. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Amélia. Sejam bem-vindas. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Seja bem-vinda, meninas. Então, na atividade de quinta-feira ficou assim, com toda essa definição, né, de cargos e salários que a gente viu, que a gente conversou, vista neste capítulo, elabora a descrição de um cargo existente na sua empresa e identifique um salário que entenda como compatível para a descrição feita. Em seguida, discuta com seus colegas.
Bom, vocês citaram alguns cargos. Alguém lembra da sua resposta? Vocês lembram para a gente discutir o tema? Eu citei o gerente de endemias. E qual que seria o salário adequado? Dois salários mínimos mais 20% de insalubridade. Muito bom. Algum vale-refeição ou Não, alimentação? Nada. não, nem vale transporte, Entendi. nem vale alimentação, nem plano de saúde, nem plano de carreira. Mas vocês acreditam que seria o salário ideal para esse cargo? Ou vocês acreditam que esse salário é muito pouco para o cargo em execução? Eu acho que é pouco. Entendi. Eu acho que teria que ser um pouquinho a mais, incluindo ainda os benefícios, porque é um cargo que exige muito, sabe? É um cargo de muita cobrança. Esse seria um cargo público, né? Ou de Isso, confiança ou de concurso. isso. Geralmente, as prefeituras elas não incluem planos de saúde, Não, não inclui benefícios, né? Eles não incluem benefícios. Então, o que a gente pode entender? Que teria que ser um salário um pouco maior, 2,5 salários, 3 salários. aham, sim. O que vocês acham? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Mais pessoas, né? Além da Cristiane. Com certeza. Teria que ser mais ou menos esse valor. Vocês acreditam que 3 salários seria bom? Com certeza. É porque a gente tem que pensar assim, né? Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. A gente tem que pensar o seguinte. O cargo requer ali uma certa disponibilidade da pessoa tanto em ficar caminhando, porque a pessoa não fica num lugar só, ele tem que caminhar, ele tem que ficar procurando, né, ali os locais que possa ter possíveis contaminação. Outra questão é que ele está exposto à contaminação. Então, se ele não tem um plano de saúde, ele precisa ao menos ganhar um pouco mais para ele poder ter condição financeira, né? Se ele precisar, por exemplo, de um tratamento por conta de adquirir alguma contaminação no exercício da função, ele possa ter condição de tratar. Então seria importante que esse salário, né, fosse um pouco aí melhor. Boa noite, David. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Alguém se lembra, né, da sua resposta? Alguém colocou uma resposta diferente, né, outro tipo de função? Sim, eu coloquei que eu conheço, sim, analista de laboratório. Ótimo. E qual seria o salário, Flávia? Ou na época, assim, era 2 salários, né? Com celebridade, mais celebridade, e tinha os benefícios, né? Plano de saúde, vale alimentação. Mas para analista de laboratório teria que ser um salário maior, não? O que você acha? Ixi, eu acho que sim. Mas, não, assim, já faz um tempinho, já faz 6 anos, mais ou menos, né? Então, no caso, ela deve ter. Mas 2 salários continua 2 salários, né? É, Se for salário mínimo nesse caso, né? Porque raramente as empresas pagam salário mínimo. Geralmente eles pagam por hora, eles pagam um valor mensal. E esse valor vai tendo alguns acréscimos aí através de reuniões com os sindicatos e por aí vai. no sindicato Geralmente não é salário mínimo. Nesse mínimo. caso era salário mínimo. Não, era o salário deles lá, né? Não era o Era salário mínimo. quase que compatível a 2 salários mínimos. Isso. Entendi. Então, se a Mas, gente. né, dependendo do grau, assim, cada analista, né? Uhum. Que tem
analista que tem local mais, não é tão arriscado, né, já. Agora, os outros analistas que mais mexem mais com produtos químicos, essas coisas assim, era diferente o salário. Quanto mais exposição ao risco, maiores seriam os salários. Você quer dizer? Aham. Entendi. Alguém colocou diferente? Alguém se lembra aí da resposta que colocou? Falando sobre cargos e salários. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. O meu acho que está dentro da normalidade de salário para esse cargo. Para o cargo, né? Já está dentro da... Você acredita que o salário já está compatível para o cargo? Tá, pelo que eu vi, pesquisei, tá assim. Ótimo, muito bom. Alguém mais deseja falar sobre a resposta que colocou? Bom, na aula passada, na sexta-feira, eu pedi vocês para lerem, né, a aula 17 e responder a atividade. Então, nós vamos aqui estar fazendo um breve estudo aqui da aula 17, para que a gente possa já passar para a aula 18, que será nossa aula de hoje. Então, a aula 17 vai falar de treinamento e desenvolvimento. Existe aí uma certa diferença, como vocês perceberam, né, em treinamento e desenvolvimento. São duas palavras bem semelhantes, porém tem um sentido aí diferente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas pronúncias, né? Então aqui a diferença entre o treinamento e o desenvolvimento de pessoas. Aí nós vamos falar do treinamento. Aí nós temos aqui o treinamento. Só um minutinho, pessoal, meu telefone aqui tá... Meu telefone tá meio enrolado aqui. Eu tenho um telefone e ele tem um problema crônico. E aí eu espelho, eu utilizo o telefone e o computador. Então, para espelhar a imagem, eu utilizo o telefone. Para espelhar o conteúdo, geralmente eu uso o computador. Por conta da câmera, né, do telefone ser muito boa. Só que o meu telefone é um Moto G e ele tem alguns problemas crônicos, né? Eu descobri isso recentemente. Ele fica movimentando a tela assim, sem ninguém colocar a mão. Coisa mais louca. Vocês já viram isso? O telefone movimentar sem você tocar nele? Boa noite, Brígida. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ah, maravilha. Ficou todo mundo caladinho. Será que meus alunos estão me ouvindo? Misericórdia. Fernanda levantou a mão aí. Apertei errado, Ah, tá. desculpa. Tudo bem. De vez em quando eu faço isso também. Isso é normal. A gente confunde, né? Então, pessoal, o treinamento é orientado para o presente, focalizado no cargo atual, buscando melhorias e habilidades e capacidades relacionadas com o desempenho imediato do cargo. Ou seja, esse treinamento ele acontece no início, né, quando a gente entra na empresa, a gente passa por um treinamento. Né? Esse treinamento
como a própria descrição diz, é orientado, né, focalizando no cargo atual. E aí o que acontece? A gente vai buscando melhorias. Aí o cargo ele pode ser aperfeiçoado, ou seja, não no contexto de cargo ou na prática ou na descrição do cargo, mas eu falo a pessoa pode ser aperfeiçoada dentro do cargo existente. E a gente vai, né, desenvolvendo ao longo aí dos anos. E o desenvolvimento focaliza apenas nos cargos a serem ocupados futuramente na organização, mas também as novas habilidades. A capacidade serão requisito de ambos os treinamentos e desenvolvimentos. Constituem-se um processo de aprendizagem. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse tema. Acredito que já vai chegar. Boa noite, Jéssica. Boa noite, professor. Desculpa ter entrado agora. Não, tudo bem, tranquilo, sem problema. Bom, então nós temos aqui o objetivo do treinamento. Considerando os conceitos acima, podemos afirmar que o treinamento tem como objetivo a aprendizagem e melhoria da performance. Segundo Marras 2000, página 14, entre os objetivos específicos mais importantes da área de treinamento, destaca-se alguns pontos importantes: formação do profissional, especialização e reciclagem. Quando a gente fala dessa formação profissional, né, tem como a meta alcançar o grau ideal da capacidade laboral para determinada profissão, repassando todos os conhecimentos e práticas necessários para o longo desenvolvimento da função. Formação profissional. Então, todos nós passamos por algumas formações profissionais, para depois a gente fazer aquela especialização. Imagina comigo, você vai fazer primeiro uma faculdade, depois você faz uma especialização e, se for preciso, passa por reciclagem. Na empresa nós temos também a questão de formação dos profissionais. Alguns profissionais já vêm com a formação inicial, por exemplo, segurança, contrato de segurança, para trabalhar na minha empresa. Ele tem uma formação profissional, ou seja, ele fez um curso para ele ser segurança, certo? Aí eu posso dar para esse cara uma especialização em alguma atividade dentro da minha empresa, para que eu possa melhorar o currículo dele e possa melhorar ele como profissional para servir melhor a minha empresa. Lógico que esses treinamentos ou essas especializações não são oferecidas para todos os colaboradores, né? Existem exceções, existem pessoas que são escolhidas por conta de terem perfis que são adequados ali para o desenvolvimento da empresa. E a empresa ela fica de olho, ela fica observando as pessoas. Então não são todas as pessoas que crescem dentro de uma empresa, são pessoas que têm perfis, né, que a empresa está procurando, ou seja, pessoas que atendam ali a necessidade da empresa em alguns pontos em específicos. Então, não são todas as pessoas. Pode observar que tem pessoas que trabalham numa empresa há 20 anos, 30 anos, até aposentar, e ele não tem nenhuma oportunidade de crescimento dentro da empresa. Às vezes ele entra num cargo e ele fica até o último dia, o dia dele aposentar. Isso não é porque a empresa não quer promover esse cara, não é porque a empresa é má, não é porque a empresa deixou ele para lá, não. É porque a empresa não viu nele um perfil de um profissional que poderia se desenvolver em outras funções. Então, dificilmente ela vai dar uma especialização para essa pessoa. Ela vai conduzir ele ali naquele cargo para qual ele foi contratado e vai ficar por ali mesmo. Mas tem pessoas que têm um perfil muito bom para desenvolver. Eu olho para o cara entrou lá como auxiliar de limpeza.
Mas aí eu converso com a pessoa, é uma pessoa proativa, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que tem uma boa organização, é uma pessoa que já até fez uma faculdade e de repente por conta da condição financeira acabou aceitando uma proposta, mas ela tem grandes chances de crescimento. Então eu vejo esse profissional e falo, cara, essa pessoa tem uma grande chance de crescer. Então vamos fazer o quê? Vamos investir nesse profissional. Então acontece muito isso. E a reciclagem? Reciclagem se faz necessário. Por quê? A gente não consegue ser bom em tudo o tempo todo. A gente precisa relembrar. Toda vez que eu vou ministrar um curso para vocês, né, quando muda turma, quando muda curso, quando muda tudo, eu preciso fazer reciclagem, eu preciso correr atrás do conteúdo, eu preciso verificar se houve algumas atualizações nas leis, eu preciso verificar se não tem nenhuma medida provisória. Então são muitas coisas que a gente precisa reciclar o tempo todo. Né? Se você é uma pessoa que trabalha em um determinado departamento da empresa e se você não busca essa reciclagem, não busca relembrar aquilo que você já aprendeu, a gente acaba esquecendo. Né? Essa reciclagem ela é muito importante por conta disso. Principalmente planilhas. Né? Eu amo planilhas no Excel, gosto muito de desenvolver planilha no Excel, mas é uma ferramenta que se a gente não usa constantemente, a gente vai esquecendo. Aí a gente precisa estar fazendo reciclagem para relembrar, né, as funções existentes dentro da ferramenta, senão a gente fica perdidinho ali. Então a especialização oferece um treinamento oferece ao treinado um campo de conhecimento ou prática específica dentro de uma área de trabalho para otimização de resultados. Por exemplo, eu vou citar aqui, eu tenho um colaborador e esse colaborador trabalha de auxiliar administrativo. Ele é muito proativo e trabalha com várias frentes de trabalho dentro da empresa. Imagine que ele ajuda na parte de recursos humanos, ele ajuda na parte de desenvolvimento de planilhas, ele ajuda na parte de vendas, ele ajuda na parte ali administrativa de recursos, de compra, de insumos. Ou seja, é um colaborador que está em vários lugares ao mesmo tempo, ajudando várias pessoas que trabalham subordinada a essa pessoa. De repente, eu entendo que essa pessoa ela seria muito boa se eu colocasse ela só na parte de recursos humanos. Se eu descentralizasse as funções dela. Quer dizer, eu vou centralizar uma função e descentralizar as demais, porque quando a pessoa está em várias funções, a gente fala isso de descentralização de função. Eu fico ocupando várias funções ao mesmo tempo, dentro da descentralização. Só que eu quero centralizar uma função só nessa pessoa. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar a ela uma especialização. Não, você só vai ficar com recursos humanos. Ao invés de você ficar trabalhando em várias frentes de serviço, você vai ficar só com a parte de recursos humanos e você vai dedicar a sua vida nisso aqui. Então, nós vamos te dar um treinamento, você vai fazer uma especialização e agora você vai trabalhar só nessa área. Ou seja, porque eu entendi que aquele profissional, se eu colocar ele na parte de recursos humanos, ele vai fazer tudo o que eu preciso. De repente eu tenho um profissional que eu posso colocar ele na parte de contabilidade da empresa. Ah, eu estou tendo algumas dificuldades com a contabilidade e eu preciso de um colaborador. Ah, tem esse colaborador, ele não está só na contabilidade, ele ajuda na contabilidade, ele ajuda no departamento de recursos humanos, ele ajuda na parte logística. Tá, vamos tirar todas as funções dele e vamos colocar ele só na contabilidade para ver se a gente consegue eliminar os problemas existentes na contabilidade. Então nós vamos fazer o quê? Dar a essa pessoa uma especialização ou um cargo especializado. Então agora ele vai desenvolver só aquela função, vai dedicar só naquele cargo para ele poder resolver os problemas existentes por lá. Então é uma forma que as empresas utilizam para resolver problemas. Né? A gente vai fazendo aí a centralização de cargos, que anteriormente, né, seria aí descentralizado, para poder
resolver alguns problemas existentes. A reciclagem tem como finalidade básica rever conceitos, conhecimentos ou práticas de trabalho, revendo-os ou atualizando-os de acordo com as necessidades. Todo profissional, por mais capacitado que ele seja, ele precisa passar por reciclagens. Sua CNH, ela tem validade. Por que a sua CNH tem validade? Porque você precisa passar por uma reciclagem. Então, eles precisam saber se você está bem para poder dirigir. Né? Muitas pessoas não estão bem mais para poder dirigir, mas querem continuar dirigindo. E não pode. Tem pessoas que aposentam por algum problema de saúde, na questão de, o cara é motorista, ele aposentou. Por conta de um problema de saúde, ele não pode mais dirigir o caminhão, ele vai perder a carteira dele. Ele não vai poder dirigir nem o carro dele mais, porque ele aposentou, né, por conta de um problema de saúde e ele trabalhava como motorista profissional. Vai perder a carteira, então não pode ter mais. A reciclagem, a pessoa tem um problema sério de visão, mas ele quer continuar dirigindo, não pode. Imagina que às vezes ele está lá até encostado no INSS porque quase não está enxergando nada, mas está continuando dirigindo. Não pode dirigir mais. Né? E assim são várias questões, né? Alguns problemas físicos mesmo, de saúde, e as pessoas não podem mais dirigir, mas elas querem continuar dirigindo. Então ela vai perder a carteira nesse momento dessa reciclagem. Por isso é importante fazer reciclagem. No trabalho não é diferente. Eu preciso fazer reciclagem, porque se eu não fizer, eu vou, né, ficar para trás. Tem muitos conhecimentos que eu vou deixar de ter e de passar por não fazer reciclagem. Por isso é tão importante a gente estar voltando lá atrás, né, conhecendo o processo novamente ou recordando como que funciona o processo. Aí nós temos aqui, né, alguns objetivos do desenvolvimento. Primeiramente, despertar potencialidades, permitindo que estas aflorem e cresçam até o nível desejado de resultados. Participam do programa de desenvolvimento funcionários com nível de talento individual. Isso aqui é muito importante, né? Porque eu disse para vocês agora há pouco que não são todas as pessoas que crescem dentro da empresa. Não são todas as pessoas que desenvolvem, não são todas as pessoas que têm oportunidade. E aqui, quando nós falamos dos funcionários com nível de talento individual, nós estamos falando daqueles colaboradores que se destacam. Então, são pessoas que todo mundo que passa perto dele na empresa percebe que ele é um potencial, que ele é diferente, que é uma pessoa dedicada, extremamente organizada, uma pessoa que dá a vida ali pela empresa, pelo negócio, e é um potencial para aquela empresa. Tem pessoas que fazem isso porque aprendeu de berço, não é porque ele quer puxar saco, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? As pessoas dizerem, o cara lá é puxa-saco. Vocês já ouviram essa pronúncia no trabalho de vocês? Sim. Quantas vezes, né? Sim. Puxa-saco, é puxa-saco. Mas não é, gente. Isso aqui vem de berço. Tem gente que não consegue fazer as coisas de qualquer jeito. Né? É uma pessoa extremamente organizada em casa, é uma pessoa extremamente organizada no trânsito, é uma pessoa extremamente organizada onde ela passa. E aí ela entra na empresa, ela também vai ser extremamente organizada. E tem gente que vê isso como puxação de saco, mas não é. É porque a pessoa, ela aprendeu assim. Então, a gente costuma dizer que são os talentos. Não são todas as pessoas que têm esses talentos, né? Ou não são todas as pessoas que tiveram uma oportunidade de aprender assim, a ser organizado, dedicado, né, proativo, uma pessoa que tem ali uma facilidade muito grande de aprender a lidar com situações diversas. Então, não são todo mundo que tem, né, ou que teve o privilégio de aprender a lidar com isso. Né? Muitos não sabem porque não aprenderam. Não é porque ele é preguiçoso, não é porque ele é mau, não é isso, é porque não aprendeu. Né? Muitos, às vezes, ainda com o passar do tempo, às vezes entra na empresa, conhece um amigo, uma amiga e acaba aprendendo ali
como se diz, acaba aprendendo de uma forma bem difícil, porque não teve a oportunidade de aprender com o pai e com a mãe. Por isso que eu sempre falo, pai e mãe precisa ensinar os filhos, para que eles não sofram no futuro. Ah, tadinho do meu filho, é tão pequenininho, não vou deixar ele trabalhar, não vou deixar ele fazer as coisas porque ele é muito pequenininho. Coitadinho. E aí o menininho pequenininho cresce e não sabe fazer nada, né? E aí quando ele cresce, que você vai tentar ensinar para ele, ele não quer mais. Aí ele vai ter que aprender lá fora da maneira mais difícil. Então é muito importante a gente ensinar os nossos filhos para que eles cresçam e lá na empresa onde ele vai trabalhar, ele não sofra, para que ele não sofra tanto, porque sofre, viu, gente? Eu já vi muita gente padecendo dentro de empresas porque não sabia fazer, não sabia desenvolver, tinha muita dificuldade de aprendizagem, então é difícil, não é fácil. Eu já vi pessoas chorarem, não, eu não posso perder meu emprego, eu tenho filho pequeno, não me manda embora, pelo amor de Deus, e chora, e lamenta. E aí a pessoa deu 3 meses de oportunidade, a pessoa não conseguiu aprender, não conseguiu desenvolver, não conseguiu se destacar. E aí tem que clamar por misericórdia para não ser mandado embora. É muito ruim essas questões. Considerados peças-chaves nas organizações. Existem pessoas, né, que faz as organizações crescerem. Existem pessoas com um grau de sabedoria, de conhecimento, são extremamente dedicadas, são extremamente estudiosas e essas pessoas são peças-chaves para que as empresas cresçam. Uma empresa ela só cresce se tiver pessoas, né, com inteligência para administrar. Se não tiver, não vai crescer. A empresa vai definhar, vai quebrar, né? Então precisa-se de pessoas estudiosas, dedicadas, bons administradores, pessoas que se destacam para que possa coordenar, organizar, administrar outras pessoas para que o negócio cresça. Pessoas que tenham muita força de vontade. Os programas de desenvolvimento estão focados nas pessoas e não nos processos. Se eu focar nos processos, o que é que eu preciso para que os processos aconteçam? Pessoas. O que eu preciso? De pessoas. Se eu não tiver pessoas, os processos não vão acontecer. Então eu tenho que estar focado nas pessoas. Então eu tenho que ter bons colaboradores, eu tenho que ter pessoas que estejam dispostos a trabalhar, a dedicar seu tempo, estudar, buscar novos conhecimentos, trazer para dentro da empresa atividades que venham contribuir para que aquela empresa cresça. Senão não vai fluir. Então eu preciso de pessoas, né? Então eu tenho que estar focado em pessoas, não nos processos. Por isso, ao serem idealizados, deve-se levar em conta, né, o projeto de vida individual do empregado, seus interesses pessoais. Dessa forma, é possível evitar que haja conflito entre o que o funcionário deseja e o que a empresa deseja para ele, ou seja, plano estratégico da organização. Eu tenho um talento, eu olho para a pessoa e eu vejo que ela é uma pessoa importante, pessoa-chave para o meu negócio, e eu preciso conversar com essa pessoa, porque eu preciso saber qual é o plano de vida dessa pessoa. Por mais que ela seja por mais que ela seja uma pessoa-chave para o meu negócio, mas eu tenho que conhecer o plano de vida dela, porque de repente eu vou promover essa pessoa, né, a um cargo bom, vou dar um salário melhor para ela, só que essa pessoa planeja ir embora da cidade. Só um exemplo.
Então, eu vou fazer um investimento nessa pessoa para daqui 3 meses ela ir embora. Isso vai gerar o quê? Um conflito de ideias. Porque tem muita gente querendo crescer dentro da empresa. Tem ou não tem? Tem um monte de gente querendo crescer. Tem um monte de gente querendo ser gerente. Tem um monte de gente querendo ser supervisor. Imagina se eu levanto um coordenador como gerente da empresa e dali 3 meses ele vai embora. Eu tenho um problema muito grande na minha mão para resolver. Porque imagina que esse cara foi escolhido no meio de 10. E quando esse cara vai embora, eu ofereço tudo que eu tenho para ele, mas ele abandona a empresa e vai embora. Eu tenho que levantar outra pessoa. Agora, aqueles que eu tinha anteriormente, aqueles 10, eu vou ter uma certa dificuldade em tirar mais um do meio deles para colocar como gestor, né? Já que o outro foi embora, porque o cara vai querer dizer assim, puxa vida, eu estava lá e você não me viu, você colocou outro no meu lugar, agora que o cara foi embora, você me chama? Então assim, há conflitos, dificuldades de relacionamento, desenvolvimento, isso vai trazer problema para mim. Então por isso que tem que sentar, conversar com o colaborador primeiro, né, entender ali o que o colaborador quer para a vida dele, e ver se isso dá certo para a empresa. Porque aí as coisas precisam casar, né? Tanto a vida do colaborador quanto para a empresa, porque a empresa depende do colaborador e o colaborador tem que também fazer isso, depende da empresa. Então os dois têm que estar juntos ali, alinhados no mesmo pensamento para dar certo o negócio. Se o colaborador tem uma ideia diferente, não vai dar certo, né? Uma ideia diferente ali do que a empresa quer para a vida dele. Porque querendo ou não, nós passamos praticamente metade da nossa vida na empresa. Então sobra pouco tempo para nós, né? O restante fica tudo para a empresa mesmo. Aí nós temos aqui uma atividade, vocês já responderam essa atividade também. Não vou entrar aqui nesse mérito da atividade, porque eu já vi que boa parte de vocês já responderam lá. Parabéns aí para os alunos que responderam. Vi algumas respostas ficaram muito boas. Gestão por competência. Aí nós estamos falando, né, daquele profissional escolhido, aquele profissional que vai fazer treinamento, aquele profissional que se destaca. E agora nós vamos falar das competências. Nós vamos falar do profissional que é competente. Nós vamos falar, né, desse conhecimento. Então, nessa aula, vamos conhecer o conceito de gestão por competência e as oportunidades geradas numa administração. Surgimento das competências. Na década de 90, presenciou o surgimento de um novo conceito de negócio dentro do ambiente empresarial. As organizações em rede. Esta nova configuração baseia-se em competências essenciais, modelo proposto por Gary Hamel e Kahn. Não vou ler esse nome não, vou arriscar não. Naquela época, os autores previam que as organizações, para se tornarem competitivas, teriam que procurar por parcerias que tivessem competências complementares às suas, de forma a maximizar o valor oferecido aos clientes. Para identificar as competências essenciais, as empresas perceberam que é imprescindível olhar para as pessoas que compõem o seu grupo de colaboradores, visando mapear um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que representam o seu diferencial competitivo. Desta forma, as empresas que hoje se dispõem a integrar as organizações em rede se veem obrigadas a, primeiro, mapear o desenvolvimento e as competências de seus colaboradores. Pessoal, isso aqui é muito importante, essa questão de mapear o desenvolvimento e a competência dos colaboradores. Por que que é importante? Quando você entra na empresa, o primeiro contato que a empresa tem com você é lá no recrutamento.
Lembra que nós falamos sobre recrutamento e seleção? Então, primeiro contato que a empresa vai ter com você vai ser lá no recrutamento. Ela vai recrutar você com todas as suas qualificações profissionais e vai trazer você para dentro da empresa. Até então, a empresa sabe um pouco do que você passou para a empresa sobre você através de documentos. Ah, eu sou formado, tenho experiência profissional na minha carteira de trabalho, em tal área e tá. Beleza, até aí eu conheço você através das suas competências provadas em forma de documento. Porém, você vem com outras competências que talvez nem você saiba que você tem essas competências. Como que a gente vai observar essas competências? Bom, você é uma pessoa que começa a desenvolver várias frentes de serviços. E isso precisa ser observado, isso precisa ser mapeado. Porque de repente você vem trabalhar como técnico de segurança do trabalho. Então você é formado em técnico de segurança do trabalho, você já tem uma experiência profissional como técnico de segurança do trabalho e você começa a desenvolver a sua função como técnico de segurança do trabalho dentro da empresa, certo? E você começa a trabalhar, só que dentro desse desenvolver a sua função de técnico de segurança do trabalho, você começa a se destacar em outras habilidades. Por exemplo, ele é uma pessoa habilidosa em desenvolver planilhas, é uma pessoa habilidosa em ministrar palestras dentro da empresa, é uma pessoa com muita habilidade de gestão, de comunicação. Então eu começo a mapear a sua vida dentro da empresa. Né? Então existem pessoas que observam você e começam a mapear o seu comportamento, as suas atitudes e tudo que você faz. De repente eu preciso de um profissional e o seu perfil é ideal para aquele profissional que eu estou precisando. Então eu vou, nesse momento, eu vou conversar com você, fazer um feedback para saber se você tem interesse na vaga, né, que está disponível e que eu posso estar te oferecendo, com a melhoria salarial, com um cargo melhor. Entenderam como que funciona? É dessa forma que funciona esse mapeamento. É através das nossas ações, é através daquilo que nós fazemos. Por isso que é tão importante, a gente pensa que as pessoas não estão nos vendo. Né? A gente acredita que ninguém está nos enxergando de repente dentro de um negócio, dentro de uma empresa. Às vezes a gente trabalha, dedica, porque como eu estava conversando, eu tenho um amigo, ele é engenheiro, ele é supervisor de uma das barragens aqui da região. E eu conversando com ele, ele falando, Davi, eu tenho 8 colaboradores lá dentro da usina, né, que responde direto para mim. E sabe o que eu espero deles? Por exemplo, eu espero deles pessoas que não façam, por exemplo, só o que ele precisa fazer. Ah, ele foi contratado para trabalhar de operador de máquina. O outro foi contratado, por exemplo, para trabalhar como eletricista. Ah, o cara vai cuidar da parte elétrica. Mas se precisar fazer uma limpeza lá no chão, eu gostaria muito que ele pegasse ali a vassoura e fizesse uma limpeza no ambiente. Ah, ele está parado, ele não está fazendo nada, ele viu alguma coisa jogada no chão, vai lá e tira. Então, o que eu esperava disso dos meus colaboradores é isso. Ah, ele passou, viu um colaborador sofrendo numa frente de trabalho, ele não está fazendo nada e ele não simplesmente virou as costas e foi embora. Então, não é isso que eu espero dos meus subordinados. Então, eu espero que quando um vê o outro sofrendo, ele vai lá e ajuda. Não custa nada chegar lá e dar uma força para o outro. Então não custa nada você fazer um pouco mais daquilo que você foi contratado para fazer. Então a gente precisa ter isso na nossa mente, que profissionais que vão crescer dentro de uma empresa são exatamente esses que fazem mais do que precisa ser feito. Nunca um colaborador vai crescer, né, mais do que ele merece, sem que ele faça por merecer. Até num curso que a gente teve de gestão,
O gerente de uma empresa pede para a secretária dele ir até uma panificadora e comprar alguns pão de queijo. E ela foi, né, comprou pão de queijo e além do pão de queijo, ela comprou um suco, ela comprou um café e ela trouxe algumas coisas a mais ali para complementar aquele lanche. E aí ele observou. E aí ele falou para ela, olha, você comprou um suco, comprou um café e eu te pedi para comprar só o pão de queijo. Por que você comprou o suco e o café? Aí ela respondeu, não, porque comer pão de queijo seco é muito ruim. Então eu entendi que eu poderia comprar um suco e um café que o lanche ficaria um pouco mais agradável ao seu paladar. Então assim, o cara ficou surpreso. E é lógico que ele esperava que ela fizesse algo mais, né, do que ele pediu para ela fazer. E ela fez. Então, assim, é uma pessoa que tem um talento. Então, ela sempre vai fazer mais, né, do que ela foi contratada para fazer. E isso são pessoas que têm talento e grandes possibilidades de crescer dentro de uma empresa. Não é só fazer o basiquinho ali o tempo todo, o dia inteiro, e às vezes está parado ali, podia estar fazendo alguma coisa e não faz. Então, eu aprendi uma coisa, gentileza gera gentileza. Se você é gentil com as pessoas vão ser gentis com você, certo? Mapear, desenvolver competências aos colaboradores. Então, estamos entendidos aqui a parte de mapeamento. Captar pessoas necessárias às estratégias de negócio formuladas, né? Estratégias de negócio formuladas. E adotar remuneração por competência, de forma a reter, né, o valioso capital intelectual desenvolvido na organização. E aí nós falamos, né, de salário por competência. Na aula anterior nós falamos também da questão ali do salário por cargo, né? Como que é importante a gente tentar analisar qual salário seria ideal para cada cargo. E aqui já vem falando novamente, né, a questão de adotar uma remuneração por competência, ou seja, se a pessoa é uma pessoa extremamente competente, a gente tem que formar um salário por competência, senão a gente não consegue reter esses talentos, né? Logo eles vão embora. Vamos aqui. Naturalmente, a organização em rede só consegue consolidar se todos os parceiros estiverem predispostos a comunicar os demais as suas competências essenciais. Comunicar, né, os demais as suas competências essenciais e as competências de seu grupo de colaboradores. Por esse motivo, uma das principais atribuições dos gestores das organizações em rede, também conhecidas como virtual brokers, é mapear as competências dos integrantes da rede. O mapeamento de competências é, na maioria, parte das vezes realizados em dois momentos. E o primeiro, quando ocorre a seleção, nós falamos agora há pouco, né, sobre recrutamento e seleção de pessoas, dos candidatos, integrar um grupo de parceiros. Depois disso, o mapeamento deve ser feito com certa periodicidade. Periodicidade, isso é ao longo, né, do tempo que você vai trabalhando na empresa. Então a empresa vai observando e vai mapeando ali a sua forma de trabalhar, de forma a manter atualizado o banco de dados de competências elaborados pela entidade gestora. Isto é necessário, pois parte-se do pressuposto de que as organizações mais competitivas são aquelas que desenvolvem novas competências com seus colaboradores. Isto é, as organizações que estão em permanente aprendizado. Bom, e essas são as organizações consideradas ideais para integrar rede. Desta maneira, o gestor de rede previne-se de surpresas eventuais e possui um manancial de informações sobre os membros da rede que suporta, né, as decisões exigidas no momento da escolha das oportunidades de negócio serão atendidas.
Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre competência do indivíduo e competência da organização. O assunto competência é de fundamental importância para a compreensão das organizações virtuais. Por isso, este tema será abordado nos planos de indivíduos das organizações. Este tratamento é necessário por lidarmos com um tipo particular de organização que exige, ao mesmo tempo, competências especiais dos indivíduos que nela trabalham e as competências específicas das organizações que almejam fazer parte da rede de parcerias. Competência do indivíduo. No plano individual de uma definição para a competência, comumente adotada pelos profissionais de gestão, principalmente os ligados às áreas de gestão de pessoas, é o seguinte: competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que afetam a maior parte do trabalhador de uma pessoa, a maior parte do trabalho de uma pessoa, e que se relacionam com o desempenho no trabalho. Então, quando a gente fala de competência, não é só o simples conjunto de técnicas ou formações técnicas que uma pessoa possui. Lembra que eu falei para vocês que no momento que a gente entra numa empresa, a gente pode até apresentar um currículo, né, uma parte técnica ali que eu desenvolvo, mas a minha atitude no momento do trabalho, por exemplo, eu estou dirigindo um caminhão, eu sou motorista de caminhão, eu sou um profissional, motorista de caminhão e eu estou dirigindo o caminhão. No momento que eu estou dirigindo o caminhão, eu não sou um cara habilidoso para passar as marchas. Então, o caminhão ele consome mais combustível do que com outros colaboradores. Então, tipo assim, o João, quando dirige o caminhão, ele faz a viagem e ele gasta 300 litros de diesel. Mas quando é o Davi que dirige o caminhão, a mesma viagem, a mesma quantidade de quilômetros, o Davi gasta 400 litros de diesel. Ou seja, eu não estou sendo competente na execução do meu trabalho. Eu não estou sendo tão eficiente, não é competente, mas eficiente. Competente sim, porque eu consigo fazer a viagem, mas não estou sendo eficiente, porque eu estou gastando mais que o necessário, mais que o comum que os outros motoristas costumam gastar. Então isso já vai fazer um diferencial na minha carreira profissional. Isso vai dificultar um pouco o meu perfil como trabalhador nessa área. E eu estou citando o exemplo aqui do caminhão, porque é um exemplo que fica um pouco mais claro para vocês entenderem. Mas eu posso citar exemplo também numa área administrativa, né, onde o trabalho de outras pessoas possivelmente possa estar rendendo mais que o meu. Então isso vai ser ruim para mim. Então eu preciso especializar cada vez mais para melhorar a minha postura diante do trabalho. A competência pode ser mensurada quando acompanhada com padrões estabelecidos e desenvolvidos por meio de treinamento. O conceito de competência relaciona-se intimamente com as tarefas desempenhadas pelo indivíduo e com o conceito de qualificação. O conceito de competência se relaciona com o de qualificação. No entanto, procura ser mais amplo, redefinindo-se a capacidade da pessoa de assumir iniciativas, ir além das atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações no trabalho. Tá? Isso aqui é muito importante, exatamente aquilo que eu estava falando um pouco anterior a vocês. Ser responsável e ser reconhecido por isso. Então, a gente vai ser reconhecido por isso. Um momento ou outro, a conta vai chegar. Seja para o lado bom ou ruim, tá? Se a pessoa faz uma coisa ruim, ele acha que nunca vai dar errado. Uma hora dá, uma hora a conta chega. Não existe crime perfeito. Vai fazendo uma coisa errada, de repente, plum, dá colapso. Vai dar problema. E se você vai fazendo a coisa certa também, você fez certo, vai chegar
o momento de você colher os frutos daquilo que você fez. Pode ter certeza disso. Tá? Da mesma forma que a pessoa colhe os frutos quando ela está fazendo errado, a pessoa colhe os frutos quando ela está fazendo certo. Tá bom? A única diferença é que fazer o certo dá mais trabalho. Fazer o certo, a gente sofre, né? A gente paga um preço. O errado, a pessoa só vai pagar o preço quando ele é pego no erro. Aí ele paga. E às vezes o preço é muito alto. Porque quando você faz o que é certo, você sofre ali, mas é algo que te dá prazer, te proporciona prazer. Ah, eu não sou reconhecido por fazer o certo. Tá? Às vezes você fica triste por não ser reconhecido, mas fica feliz porque está fazendo o certo. Então, o que te motiva a fazer o certo é a felicidade de fazer o certo. Agora, a pessoa, quando ele faz errado, às vezes ele está tendo prazer no que está fazendo errado, está ganhando com o erro, está praticando o erro, mas de repente o preço chega. E aí, às vezes, ele perde o emprego. Eu já vi pessoas perder o emprego. É mandado embora por justa causa. Depois ele vai sujando o nome dele, não a carteira, mas o nome. Porque imagina uma cidade pequena. Cidade grande ainda a pessoa consegue por um tempo. Não muito longe, porque as redes de relacionamentos são muito grandes. Então as pessoas conversam entre si. Ah, você conhece o fulano? Conheço. Ih, aquilo é problema. Ah, você conhece fulano? Conheço. Cara, aquilo só chega atrasado de serviço. Cara lá não pode... Não, o cara trabalha demais, moço. Então, assim, a pessoa vai sendo conhecido pelo mau caráter que ele é ou pelas dificuldades que ele não consegue vencer. Nem não posso dizer que tudo isso seja mau caráter. Não. Tem pessoas que têm dificuldade e não conseguem vencer. Outros são mau caráter mesmo, porque ele faz consciente, ele sabe fazer o certo, ele consegue fazer o certo, mas prefere fazer o errado. Esse é o mau caráter. Agora, aquele que tenta fazer o certo e não consegue, esse até que é justificável, né? A gente até tenta ser mais compreensivo, mas o mau caráter não. Esse fica sujo mesmo, porque as pessoas não têm dó de falar. É um negócio incrível. Sai cada conversa nas rodas que vocês precisam nem imaginam a conversa que sai. Competência não se limita, portanto, os conhecimentos táticos, teóricos e empíricos adquiridos pelos indivíduos ao longo de sua vida, e muito menos encontra-se encapsulada na tarefa que este indivíduo desempenha. Então, a competência não se limita, portanto, aos conhecimentos táticos, teóricos e empíricos, que é aqueles, né, conhecimentos que eu posso adquirir na faculdade ou ao longo de minha vida, na convivência do meu dia a dia com a minha família, com pessoas, né? De repente a gente aprende muito com o papai e com a mamãe, né? Esses são os conhecimentos empíricos, é a aprendizagem cultural, é aquilo que você aprende na sociedade que você convive, é aquilo que você aprende com sua família, né? É aquilo que você aprende no seu convívio dia a dia. E a parte teórica é aquela que a gente vai fazendo um curso de qualificação, uma faculdade, por aí vai. Então, as competências, elas não se limitam só nisso. As competências vão muito além, né, desses conhecimentos. Vamos aqui um pouco mais à frente. A gestão por competência é uma nova tendência da gestão de pessoas. E esta nova forma de gestão, na prática, desenvolve as seguintes atividades: capacitação de pessoas, desenvolvimento de competências, remuneração por competências. Então, nós temos aqui a letra A, que é a captação de pessoas, visa adequar as competências necessárias à estratégia de negócio formuladas. As empresas as empresas buscam por pessoas que tenham um nível educacional elevado. Para tal, se valem de programas de trainers, por exemplo, considerados fundamentais para atrair novos talentos. Então, essa captação de pessoas
que vai iniciar lá no processo, né, de seleção. Nós falamos, né, da captação, nós falamos do processo de recrutamento e seleção. A captação, ela pode ser feita tanto no processo, né, de recrutamento, quanto, né, em outros processos, como programas aqui de retenção de talentos. Vamos aqui um pouco mais à frente. Desenvolvimento de competência. As empresas contam com a possibilidade de desenvolver as competências essenciais por indivíduos através de mais diversas práticas, buscando adequá-las às necessidades organizacionais. Remuneração por competência. Nós já falamos um pouquinho dessa remuneração. A prática é utilizada pelas empresas procuradas por resguardar parte do conhecimento tático de seus colaboradores e mantê-los nas organizações. As empresas implantam novas formas de remuneração, dentre elas participação nos resultados, remuneração variável, remuneração baseada nas competências desenvolvidas. Então, dentro dessa remuneração por competência, a gente pode colocar também, né, o PLR, e pode jogar um percentual do PLR também maior para aquelas pessoas que têm aí um grau de competência maior dentro da empresa. Competência da organização. Para Fleury, tratar das competências no plano das organizações é preciso considerar duas dimensões ligadas às transformações que o mundo dos negócios vem sofrendo. Letra A. Âmbito de atuação por organização, local, regional, nacional, global. Então, quando a gente fala, né, dessas competências da organização, um primeiro ponto importante é saber se essa organização ela atende um mercado local, mercado regional, nacional, global. Porque aqui a empresa ela vai analisar o seguinte: por exemplo, se a minha empresa atende um mercado global, eu preciso pensar o seguinte: eu vou ter que ter pessoas muito bem estruturadas e qualificadas para trabalhar com pessoas, né, ou seja, com os meus clientes, digamos assim. Imagina as empresas aí internacionais, né, que precisa atender clientes igual, por exemplo, vou citar uma aqui, a BRF, né, eles têm clientes lá no Oriente Médio. Então, assim, muitas vezes o pessoal do Oriente Médio liga aqui na Perdigão, na Unidade Verde, por exemplo, no CIF, para falar com os secretários. Então, tem que ser uma pessoa que tem um inglês fluente. Senão, como que eu vou ter um secretário que não fala inglês fluente, se hora ou outra eu preciso de alguém que precisa falar inglês, porque eu tenho clientes internacionais. Então, a empresa ela tem quando ela vai desenvolver, né, esses cargos por competências, ou ela analisa, né, essas questões, né, qual é o tipo de colaborador que eu preciso, qual é o tipo de cliente que eu tenho, qual o mercado que eu atendo. Então, tudo isso é levado em consideração. A visão estratégica. As competências individuais devem completar a visão estratégica da organização, ao contrário do que se via no passado, quando a visão estratégica era determinada pela cápsula da organização e a ela ficava restrita. Então, hoje a visão ela tem que ser uma visão mais aberta, uma visão, né, onde abrange todas as partes, ou seja, eu não posso ter uma visão focada só no meu negócio. Eu tenho que ter uma visão mais aberta para abranger outros negócios, outras empresas, outras cidades, outros países. Então, se essa visão for fechada, a gente não consegue avançar. Então, neste capítulo, nós conhecemos aqui os conceitos das competências, como surgiu no Brasil, né, e a diferença aí entre competências do indivíduo e da organização. Aqui nós temos uma atividade, número 1 aqui, elabore juntamente com os seus colegas de classe um plano de gestão
por competência. Bom, quando a gente fala de um plano de gestão por competências, né, a gente vai analisar aqui um pouco atrás. Aqui está, a gestão por competência, uma nova tendência de gestão de pessoas. E esta nova forma, né, de gestão na prática desenvolve as seguintes atividades. Quando a gente fala que a gente vai criar aqui um plano de gestão por competência, aí nós vamos analisar esses 3 pontos: captação de pessoas, desenvolvimento, né, de competências e remuneração por competência. São 3 pontos muito importantes. Dentro dessa captação de pessoas, nós podemos citar a questão do recrutamento e seleção e algumas formas aí importantes de captar também esses profissionais. Existem esses programas de trainers que hoje faz um pouco aí de sucesso, né, que vai retendo alguns talentos. Só que esses programas não estão disponíveis, né, ou seja, essas pessoas também não estão, não é todas as pessoas que têm um talento que está engrenado dentro de um programa desse. Agora a gente tem que pensar o seguinte: existem pessoas, né, hoje a gente tem aí a internet que abriu um leque de oportunidade, onde a gente pode conseguir alguns talentos, mas também existe a questão do network, que é a rede de relacionamento onde a gente está ingressado. E esse network ele é muito importante para a gente conseguir também captar essas pessoas, esses talentos. Eu costumo dizer que quando você tem um amigo, né, que luta, que batalha, que quer crescer na vida, esse amigo ele vai te levar para muito longe. Eu conheço alguns amigos, amigo dos amigos. Algum tempo atrás a gente participei de um jantar com o pessoal e lá era o amigo dos amigos, né? Então eu conhecia essa família e essa família conheceu uma outra família que conheceu uma outra família. Então era um amigo do amigo do amigo. E a gente estava todo mundo conversando. E o amigo veio lá de Campo Grande para cá, passar 3 dias aqui na casa do amigo. Então assim, eram bons amigos. E quando ele veio visitar o amigo, ele disse: olha, lá em Campo Grande eu tenho uma vaga para você. Se você quiser ir embora hoje, eu levo você. E aí o outro amigo também, ele falou assim: olha, e você trabalha de quê? Nisso, nisso, isso. Pois é, eu tenho uma vaga aberta para você. Então, se você quiser, quando eu chegar em Campo Grande, eu vou ligar para vocês. Se você quiser ir para lá, eu consigo levar vocês, porque eu já conheço o trabalho que vocês fazem e é muito bom. Então, ele falou assim, cara, aí a gente fala, né, que é a forma de captação de pessoas através dessa rede de relacionamentos. Então, eu conheço um cara que é muito bom e eu vou levar esse cara para trabalhar comigo. Eu tenho um amigo aqui em São Simão que hora ou outra ele vai para Santa Catarina e muitas outras partes do Brasil, porque ele é um excelente profissional. Aí ele mora em São Simão. Só que ele, quando fizeram umas barragens aqui em São Simão, ele conheceu muitas pessoas envolvidas em frentes de serviço. Então, muitas vezes, o cara está lá em Santa Catarina e liga para ele: olha, eu estou precisando de você aqui. Vem trabalhar comigo, vem passar aqui uma temporada comigo, eu te pago tanto por mês. Te paga aluguel e paga tudo para ele. E ele vai embora. Aí ele fica 1 ano, 2 anos, até terminar a obra. Aí ele volta para São Simão de novo. Aí ele fica aqui em São Simão. Aí dali a pouco outro amigo dele que conhece ele também, que está em várias frentes de serviço, liga para ele: olha, eu preciso de você, você é o cara ideal para executar a função que eu tenho aqui. Então, aí liga para ele e ele vai embora. Outra vez ele vai para o estado de São Paulo, fica lá. Então, assim, eu conheço várias pessoas que vivem assim, né? Porque são talentos, são pessoas que têm algum tipo de expertise em alguma área e ele fica na dele, e só esperando as oportunidades. E quando elas aparecem, ele vai lá e executa a função dele. Então é uma forma de captar esses talentos, tá bom? Era para vocês fazerem em grupo, mas eu acho que vai ficar meio difícil para vocês fazerem, né? Vocês podem fazer de forma individual. Como eu citei o exemplo aqui para vocês, né? Vocês podem aí citar uma forma aí de captar esses talentos, né? E de trazê-los para dentro da empresa.
Então, qual que seria, né, o plano aí de gestão por competência? Não precisa ser necessariamente da sua empresa. Pode ser da empresa de um colega, pode ser de uma empresa lá da internet. Fica à vontade aí. Alguma dúvida, pessoal? Estou falando com a matraca aqui. E não pergunto se vocês têm dúvida, né? Nenhuma, professor, tudo tranquilo. Bom, pessoal, Deu para entender bem. me perdoe, quando eu disparo, se vocês não falarem, eu vou até meia-noite, misericórdia, já vai estar passando 10 minutos aqui, gente. Bom, então essa atividadezinha aí já está à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí também, vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai estar ajudando vocês. No mais, pessoal, eu quero agradecer vocês aí pela participação. Amanhã a gente está de volta, né? Vamos iniciando a nossa semana aí com o pé direito. Desejo a vocês aí uma excelente semana de trabalho, muita alegria, muitas realizações e vamos para cima, né? Essa semana vai ser cheia, vai ser bênção, muita gente trabalhando dobrado, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Muito obrigado. Excelente final de noite para vocês. Um grande abraço. Amém, amém. Boa noite a todos Amém, também. professor. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.